Olá, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre um tema que muitos pais, mães, responsáveis das crianças me pedem e a gente costuma conversar muito porque é um tema que gera bastante aflição nas famílias, que são os traumatismos dentários nas crianças, principalmente na fase de dentição decídua, né? Que é quando os dentes estão iniciando a sua erupção, sua chegada na cavidade bucal, e muitas vezes por um acidente a mãe ou o pai acaba chegando com os dentes fraturados ou sem os dentes. Isso gera um desespero bastante grande nas famílias, né? Então eu vou procurar conversar um pouquinho com vocês para a gente explicar o que pode acontecer para que a gente consiga estar prevenindo, e quando, se por acaso acontecer um traumatismo desse com o seu filho, você saber como agir logo no momento em que ocorre o acidente, né? Na verdade, nessa primeira fase de dentição de leite, a chamada primeira infância, né? As crianças têm... Qual a época de maior risco dos traumatismos dentários nessa fase? É exatamente na fase que a criança está aprendendo a andar. Por quê? Porque a gente tem uma criança que está tentando sair de 4 apoios, né? Quando a criança engatinha, para 2 apoios quando ela passa a ficar na posição vertical. A criança, então, ela está tentando caminhar ainda sem equilíbrio. A cabeça é um órgão bastante pesado no corpo da criança nessa fase, e a falta de consciência de perigo. Eu falo sempre para os pais, para as mães, eles falam: mas Simone, a culpa foi minha. Não, às vezes a criança está na sua frente e acontece o acidente. A criança não quer aprender a andar, ela quer aprender a correr. E dentro desses acidentes podem acontecer desde as coisas mais simples até os traumatismos mais complicados, até com a perda do dente decíduo, né? Pode acontecer desde uma fratura da coroa do dente, onde a gente vê que quebrou, que fraturou o dente da criança, né? E quando acontece, fraturou o dente da criança, né? O que eu vou fazer? Vou procurar se ficou um pedaço do dente e vou tentar entrar em contato com o meu odontopediatra imediatamente, independente de qual seja o traumatismo. Porque às vezes situações que parecem simples como essa aqui, parece que perdeu só um pedaço da coroa do dente. Quando a mamãe chegou, ela entendeu que tinha só fraturado um pedacinho da coroa do dente, e o exame radiográfico nos mostrou que tinha uma fratura que ia até a raiz do dente, e o dente precisava ser extraído para que a gente não tivesse problemas nem complicações com o germe do dente permanente que viria. Então, com esse exemplo eu quero mostrar para vocês a importância que é, quando tem um traumatismo, procurar o seu profissional imediatamente, porque às vezes a imagem que parece, ao exame, ao uso dos exames complementares, a gente pode ver que pode precisar de uma abordagem imediata, né? Além das abordagens dentárias, a gente pode ter as fraturas nos tecidos de sustentação do dente, que às vezes você olha, teve só isso aqui é uma subluxação, você pega no dente, o dente está mole, né? Em algumas situações é só o controle, em outras situações a gente precisa lançar mão de meios que vão manter o dente imobilizado aqui, imobilizado na cavidade bucal por 14 a 21 dias, e isso vai resolver de uma forma boa, né? Então, por isso a importância do acompanhamento. Algumas vezes as crianças caem e os pais não conseguem ver se o dente entrou ou se o dente saiu. Isso é uma outra coisa muito importante. Quando acontece o acidente, você pega no rosto do seu filho, você vê que aquele dente não está lá, a primeira coisa que você tem que fazer no local onde aconteceu o acidente, procurar o dente, tá? Então, um da família fica segurando, acalmando a criança, dando alguma coisa gelada que vai minimizar a dor, aquela sensação ruim que a criança naquele momento, e o outro responsável vai procurar o dente. Se não achou o dente, tem que ir imediatamente, como falo mais uma vez, procurar o seu profissional. A importância de que desde o primeiro nascimento do primeiro dente você procure um odontopediatra da sua confiança, para você ter a quem recorrer numa situação de acidente como esse, né? Um acidente traumático. E aí você vai chegar no profissional, vai primeiro com o exame radiográfico descobrir se o dente intruiu, que é quando ele entra para dentro, ou se ele saiu para fora. São tipos de tratamentos completamente diferentes. Então isso é uma coisa bastante importante da gente estar sabendo. Pode acontecer várias coisas e os tratamentos vão diferindo nessa fase de crescimento e desenvolvimento da criança.
E aí uma pergunta que eu costumo dizer, como é que você faz? Sim, mas isso é se aconteceu o acidente. Como é que eu consigo prevenir o acidente, seja nessa fase de dente de leite, seja nessa fase que a criança está aprendendo a andar, ou quando a gente tem os dentes permanentes jovens, que a criança faz esporte, faz boxe, faz taekwondo. Hoje as crianças fazem um monte de esporte. Como é que eu consigo prevenir isso? A primeira coisa que a gente faz para prevenir é a gente preparar a residência da gente, a residência para que a criança passe por aquela fase de crescimento e desenvolvimento sem perigos, né? Então cuidar com escada, piscina, brinquedos que sejam perigosos, tanto para aspiração quanto fratura, que a criança pode bater na boca, a criança põe tudo na boca nessa fase. Quando for fazer, a criança mais velha, quando ela for fazer esportes, por exemplo, ela pode e deve usar os protetores bucais, em que eles vão proteger os dentes, principalmente os dentes anteriores, de qualquer tipo de fratura numa manobra intempestiva da criança, né? Mas lembrando que mesmo assim, mesmo com toda a proteção, os acidentes traumáticos são por isso chamados acidentes, são coisas que independem muitas vezes do nosso cuidado, né? Então, sempre que acontecer, a gente procura prevenir, procura preparar a residência onde as crianças nessa faixa etária estão, para evitar coisas que sejam perigosas para as crianças, mas a gente sabe que criança é uma caixinha de surpresa e a gente sabe que a qualquer momento isso pode acontecer. Sempre que acontecer o traumatismo, se você não enxergar o dente na boquinha da criança, você vai procurar. Se você viu alguma fratura, você vai procurar imediatamente o atendimento do profissional que cuida do seu filho ou um serviço de emergência, se você ainda não tiver. Porque a gente sabe que o atendimento rápido minimiza as sequelas para a dentição das crianças, tá? Nós estamos aqui à disposição na Parisotto Odontologia para qualquer pergunta, qualquer dúvida a esse respeito. É só mandar para a gente pelo site, pelas redes sociais. Nós estamos aqui para responder. Muito obrigada.